Olá, meu nome é Suzana Almeida, sou discente da Universidade Federal do Mato Grosso, do curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas na UFMT. Esse vídeo é um videoaula do projeto da disciplina de Instrumentalização para o Ensino de Ciências 2. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as briófitas. Antes de começarmos a aula sobre briófitas, vamos relembrar um pouco de algumas características dos vegetais. Os vegetais são seres pluricelulares fotossintetizantes, com exceção dos grupos que não realizam fotossíntese. Os vegetais apresentam no seu ciclo duas importantes fases. Uma fase chamada esporófito, sempre diploide, e outra fase chamada de gametófito, sempre haploide. A função do esporófito é produzir esporos, sendo produzido através da meiose, que resultará em esporos haploides, já que são produzidos por uma meiose. O desenvolvimento dos esporos dará origem da outra fase de vida dos vegetais, a gametofítica, ou seja, do gametófito. A função do gametófito é produzir gametas. Eles são produzidos através da mitose. Esses gametas passam por fecundação, que resultam em um embrião. Esse embrião é resultado do encontro de dois gametas haploides. Consequentemente, o embrião será diploide. Este embrião irá se desenvolver e formar um esporófito diploide. Esse ciclo é dividido em duas fases. A fase assexuada, sendo que ela sempre será a fase do esporófito diploide, e outra fase sexuada, que será a fase do gametófito sempre haploide. Este ciclo é chamado de alternância de gerações, ou também metagênese. Ele é válido para os 4 grupos vegetais: as briófitas, as pteridófitas, as angiospermas e as gimnospermas. Nós vimos agora há pouco algumas das características gerais de todas as plantas. Isso vai ser importante para o nosso entendimento do nosso assunto principal, que são as briófitas. As briófitas são caracterizadas pelos musgos, pelas hepáticas e pelos antóceros. Essas plantas possuem seu ciclo de vida marcado pela alternância de gerações. As briófitas são plantas criptógamas que não possuem sementes, flores ou frutos. São plantas avasculares que não possuem vasos condutores especializados. Em consequência disso, elas têm um pequeno porte. A maioria delas possui até 10 centímetros. E são as plantas pioneiras da transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. As briófitas, diferente dos outros 4 grupos vegetais, é bem visualizada a alternância de gerações. A geração gametofídica, ela é representada pelo gametófito, que é perene e livre. Ela possui a fase juvenil, que pode ser filamentosa ou talosa, denominada protonema, e uma fase adulta, que produz os órgãos sexuais, os arquegônios, que são os órgãos reprodutores femininos, e os anterídeos, que são os órgãos reprodutores masculinos. A geração esporofítica é representada pelo esporófito, que é efêmero, dependente e aderido ao gametófito. Ele não é ramificado e o esporófito é responsável pela produção de esporos. As briófitas compõem o segundo maior grupo de plantas terrestres. No mundo, são conhecidas em torno de 17.900 espécies e no Brasil são conhecidas em torno de 2.961 espécies. Antóceros, hepáticas e musgos formavam um filo briófita, pois se acreditava que os mesmos tivessem um único ancestral comum. Hoje, no entanto, sabe-se que eles não formam um grupo monofilético, mas compõem 3 filos distintos. São os filos Anthocerotófita, que são os antóceros, Marcantiófita, que são as hepáticas, e Briófita, que são os musgos. O gametófito ocorre em antóceros, hepáticas e musgos. Representa a geração gametofídica, haploide, e é a fase mais duradoura. É fotossintetizante e ocorre normalmente na cor verde, variando em diversos tons.
Já o esporófito ocorre em antóceros, hepáticas e musgos também. Representa a geração esporofítica e normalmente é efêmera. Desenvolve-se sobre o gametófito e é dependente dele. Quando jovem, é fotossintetizante. O gametófito ele é dividido em folhoso e taloso. O gametófito folhoso ocorre nos musgos e nas hepáticas folhosas. É formada por filídeos, que são como se fossem folhas primitivas. Já o gametófito taloso ocorre nos antóceros e nas hepáticas talosas. É formado por um talo, que é um tipo de gametófito mais ou menos achatado, não diferenciado em caulídeo e filídeo. Agora vamos falar sobre o caulídeo. O caulídeo ocorre nos musgos e hepáticas folhosas. É um eixo de sustentação, ou ramo principal do gametófito, que cresce por meio de uma célula apical, no qual estão aderidos os filídeos. No interior do caulídeo de algumas espécies, especialmente nos musgos, são encontrados tecidos vasculares chamados de hidróides e leptóides, semelhantes ao xilema e floema das plantas vasculares. Os rizóides ocorrem em antóceros, hepáticas e musgos. São estruturas filamentosas, semelhantes à raiz e possuem a função de absorção de nutrientes e fixação. São unicelulares em antóceros e hepáticas e pluricelulares nos musgos. Agora a gente vai falar das características do esporófito. O esporófito é formado por pé, seta e cápsula. O pé ocorre em antóceros, hepáticas e musgos e liga a seta do esporófito ao gametófito. A seta ocorre em hepáticas e musgos. É a porção alongada do esporófito entre a cápsula e o pé. Nas hepáticas, ela cresce após a diferenciação da cápsula. Nos musgos, ela é fotossintetizante, resistente e se alonga antes da diferenciação da cápsula. A cápsula ocorre nos antóceros, hepáticas e musgos também, porém com estruturas diferentes para cada grupo. É a parte terminal do esporófito e é onde é produzido os esporos. A reprodução das briófitas pode ser de dois tipos, assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada ocorre por meio de gemas, propágulos e fragmentos do talo, que darão origem a um novo gametófito sem a presença de gametas. A figura A é um exemplo de gemas e a figura B e C são exemplos de propágulos. A reprodução sexuada ocorre por meio de anterídeos e arquegônios. Os anterídeos são estruturas pluricelulares e globosas que produzem as células reprodutoras biflageladas, que são os anterozoides. Os arquegônios são pluricelulares e alongados e produzem a oosfera, célula reprodutora feminina. A reprodução sexuada ocorre em um ciclo que se inicia com os gametófitos masculinos e femininos adultos, que são haploides e possuem arquegônios e anterídeos. Os anterídeos produzem os anterozoides, que com o auxílio da água chegam até o arquegônio para fecundar a oosfera. Após a fecundação, desenvolve-se um embrião, que originará um esporófito adulto diploide, aderido ao gametófito. As cápsulas desse esporófito são formadas por um tecido esporogeno diploide, que sofre meiose e formam-se os esporos haploides. Os esporos germinam e dão origem ao protonema, que se desenvolverá em um gametófito jovem e este dará origem aos gametófitos maduros, que dão continuidade ao ciclo reprodutivo das briófitas. Para finalizar a aula, vou falar de algumas grandes importâncias das briófitas para o meio ambiente. A primeira delas é que elas são importantes porque elas são pioneiras na sucessão vegetacional. A segunda delas é que elas, por conseguir armazenar grande quantidade de água, elas também são importantes na germinação. E a terceira delas, que junto com as cianobactérias, elas conseguem fixar uma maior quantidade de nitrogênio dentro do solo. Agora, deixo para vocês como dever de casa que vocês procurem outras importâncias das briófitas, tanto para o meio ambiente como para a nossa sociedade. Agora, finalizo a aula agradecendo vocês por mais uma aula e por assistir no meu vídeo. Muito obrigada!